1 Coríntios, capítulo 14. A polêmica sobre o dom de línguas estranhas. A tradição pentecostal que chegou no Brasil, vinda dos Estados Unidos, da Suécia, coloca fora de questão o dom de línguas estranhas, no sentido de impronunciáveis, desconhecidas aos homens, não língua de nações, como a língua do Espírito Santo. Mas vamos analisar dentro do contexto de 1 Coríntios 14, se este fundamento tem base bíblica. Empenhados em procurar caridade, esperar igualmente aos dons espirituais, mas sobretudo ao de profecia. Paulo vai tratar da importância da profecia e no subtema desse capítulo, do contexto, ele fala nas línguas. Vamos ver o que significa essas línguas. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sobre a ação do Espírito. Aquele, porém, que profetiza, fala aos homens para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a assembleia. Aquele, porém, que profetiza, fala aos homens para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a assembleia. Ora, desejo que todos faleis em línguas, porém muito mais desejo que profetizeis. Maior é quem profetiza do que quem fala em línguas, a não ser que este as interprete, para que a assembleia receba a edificação. Então aqui, como é que nós vamos saber? A palavra línguas significa glosse no grego. Ela significa a língua que nós falamos e que as nações falam, que os homens entendem. Paulo estava tocando no assunto da profecia. A profecia é revelar os oráculos de Deus, revelar a palavra de Deus e os mistérios da palavra de Deus. Aqui essa tradução me parece errada. Ninguém o entende. Aquele que fala em línguas não fala os homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sobre a ação do Espírito em maiúsculo. Não é correta essa tradução, porque o Espírito é em minúsculo. E em Espírito fala de mistérios. A melhor tradução é, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em Espírito fala de mistérios. Essa tradução, Bíblia Sagrada, da editora Ave Maria. Ela apresenta uma falha aqui. Então, essa língua nós, pelo grego, sabemos que é a língua dos homens. Não é a língua dos anjos, nem é a língua incompreensível. Como nós podemos tirar essa dúvida também no contexto do capítulo 14, no verso 17. Sem dúvida, então Paulo vai explicando mais adiante. De outra forma, se só renderes graças com o Espírito, aí está certo, Espírito minúsculo. Como dirá amém as tuas ações de graça, aquele que ocupar o lugar do simples? Sem dúvida, as tuas ações de graças podem ser belas, mas o outro não é edificado. Então ele não é edificado por quê? Porque ele não sabe falar, a Assembleia toda não sabe falar uma língua de uma outra nação, como era no caso de Coríntios. Você tinha o grego, você tinha o hebraico, tinha o aramaico. Né, tinha o macedônico, aí eu sei, então outras línguas da região. Paulo estava numa comunidade eclética, multinacional. E Paulo diz, graças a Deus que possui o dom de língua superior a todos vós. Por acaso Paulo falava como criança? Não, ele falava hebraico, como vemos em Atos, ele falava grego, ele falava línguas de outras nações, até o arábico, né? E o siríaco, quando ele viajou para Damasco. Mas ele dizia, eu prefiro falar na Assembleia 5 palavras que compreendendo para instruir também a outros a falar 10.000 palavras em línguas de outras nações. Não é língua blá blá blá, não é língua falsificada ou língua misteriosa.
Inclusive, línguas misteriosas é muito comum nos cultos demoníacos. Irmão, não estou dizendo que toda língua que se fala miraculosamente seja demoníaco. Na lei está escrito, será no 21, por gente de língua estrangeira e por lábios estrangeiros que falarei este povo, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor, Isaías 28:11. Então aqui também o versículo 21 está dizendo que é língua de outros povos, aqui já está confirmando Isaías 28. Então o dom de línguas a que se refere o capítulo 14 é nada mais do que o dom de estudar no ISA, sem fazer propaganda especial, no ISA ou um curso de inglês, o Brazilian English Course, qualquer curso de inglês, ou francês, italiano, que seja, e aprender com o dom de Deus que nos ensina a falar em outras línguas, pois ele criou as línguas na Babilônia, e criou por maldição, o não entender a língua, dividir a humanidade. Foi porque o homem queria um governo mundial, como hoje a ONU está aí com a sua proposta da Comunidade Europeia. Então nós vamos prosseguir na análise do capítulo 14. Vemos que essa língua é nacional, não é língua de blablabuga, catuca, tacachapaia, não é falsificada, nem é em língua de anjo, nem muito menos de anjo caído, hein? Então ele compara com a flauta, com a harpa, que se não der a melodia e a gente não tocar o som afinado, traduzido, ninguém se também com a trombeta da batalha. Assim também vós, se vossa língua só profere palavras ininteligíveis, como se compreenderá o que dizeis? Sereis como quem fala ao vento. Há no mundo grande quantidade de línguas e todas são compreensíveis. Então ele estava falando. Porém, se desconhecer o sentido das palavras, serei um estrangeiro para quem me fala, e ele será também um estrangeiro para mim. Aqui está bem claro que as línguas de Pentecostes, como está lá no capítulo 2 de Atos, é a língua de estrangeiro, de outros países. O Espírito Santo derramou o dom de falar numa língua em que a gente não fez o ISA, não fez o Brazilian English Course, não fez a Thomas Jefferson, outro curso para aprender a falar o inglês, o francês, o italiano. Naquela hora que a gente estava falando de Jesus, em Atos 2, que ele ressuscitou, que ele foi crucificado, que seu sangue perdoa nossos pecados, nós começamos a falar em italiano, em Capadócio, Bitínia, Ponto, etc., onde havia gente ali reunida no Pentecoste, em Atos 2, em Jerusalém. Por isso, quem fala em línguas peça na oração o dom de as interpretar. Então aqui se trata de pessoas que falavam línguas que nem toda a Assembleia de Corinto, que era o grego, entendiam. Então Paulo diz, também, se você quer falar na sua língua e profetizar na sua língua, peça também o dom de interpretar. E aqui ele diz, então o que fazer? Orarei com o Espírito, mas orarei também com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas cantarei também com entendimento. De outra forma, se só renderes graça com o Espírito, como dirá amém a tuas ações de graça, aquele que ocupa o lugar do simples. Sem dúvida, as tuas ações de graças podem ser belas, mas o outro não é edificado. Então, se a gente for para o grego, a gente vai ver que Paulo estava falando, quando a gente ora em várias categorias. A gente ora no Espírito, e a gente ora para instruir os outros, como ele diz, prefere falar uma palavra do que 10.000 em língua que não instrui os outros. Por quê? Porque a língua é um sinal. Essa letra aqui não dá para ver bem, mas nós estamos vendo aqui. A língua, não sejais, irmãos, crianças, quanto ao modo de julgar, na malícia sim, mas quanto ao julgamento, sede homens. Então aqui Paulo dizendo, cuidado, isso não é língua de criança, bababugaluga. Não estou falando de língua de criança, estou falando da língua de Pentecostes, que o Espírito Santo deu, e que Isaías disse que o povo iria falar, iria haver o quê? O retorno do entendimento universal. Porque Deus confundiu na sua ira a língua dos homens na Babilônia, que queriam a ONU, um governo mundial em Washington, tomar dos judeus, dos cristãos de Jerusalém, ficar lá com todos os pagãos e dizer que o Deus de Israel é igual ao dos pagãos. Não era isso que Isaías profetizou no capítulo 28, verso 11. O que eu queria mostrar é que
Paulo estava buscando que o culto, seja a igreja, seja um lugar, todos um após o outro poderem profetizar, mas todos aprenderem e serem exortados ou consolados. Então aqui a palavra do grego exortados é parákleo, confortados pelo Espírito. Então ele tinha que ter um entendimento do que o outro estava orando, estava profetizando, estava pregando. Mas todos um após o outro no púlpito, não é ao mesmo tempo. Falem 2 ou 3, os outros julguem. Se não houver intérprete, fique calado na reunião e fale consigo mesmo e com Deus. Então você está lá falando inglês e ninguém lá na Grécia sabia falar inglês. Então você quer orar em inglês, tudo bem, é a sua língua. Então você ora, God, my Father, bless me, mas para você. Porque o outro não sabe o que você está dizendo. Então ele vai se perturbar, ele vai... Cadê a consolação, a palavra de consolação que ele veio buscar nas perseguições na igreja, na presença do Espírito Santo? E aí alguns dizem assim, mas eu estou tomado pelo fogo, pelo poder do Espírito. Mas aí Paulo, no verso 32, diz, o Espírito dos profetas deve estar sujeito e submisso. Deus não é Deus de confusão, mas de paz. E aí ele vem sobre a questão polêmica das mulheres. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres estejam caladas na Assembleia e não é permitido falar, mas devem estar submissas como também ordena a lei. Se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa aos seus maridos, porque é inconveniente para a mulher falar na Assembleia. Tem gente que zomba dessa palavra, mas isso é sério. Há uma concessão das mulheres terem autoridade na sociedade? Há. Mas que há inconvenientes, tanto para a mulher como para a própria sociedade, pois elas podem ser, não estou dizendo que são todas, mas podem ser manipuladas com mais facilidade. Então, olha, aí se você discorda dessa palavra, diz que discorde. Paulo diz assim, que discorde, o prejuízo vai ser seu. Mas ele pergunta, olha, porventura foi dentre vós que saiu a palavra de Deus, ou veio ela tão somente para vós? Então não foi no grego que saiu a palavra de Deus, mas foi na língua dos profetas de Jesus, que era o hebraico e aramaico. Então, as palavras que são faladas e profetizadas em línguas de outras nações devem ser traduzidas, interpretadas na língua da Assembleia e depois disso também julgadas e comparadas com a língua original que deu que trouxe a profecia, a palavra de Deus. É o que Paulo está dizendo aqui. Existe todo um processo de confirmação profética, não é essa bagunça. Não estou a falar em blá blá blá, a língua das crianças. Paulo diz no versículo, não sejais crianças quanto ao modo de julgar. Por quê? Porque Satã está fazendo e se passando de Espírito Santo nas igrejas, desconstruindo as igrejas para políticos, desconstruindo as igrejas para paganismo, e todos estão achando que estão cheios de Espírito Santo. Todos estão achando que estão exortados e consolados. Daqui a pouco o demônio vai e manifesta. Manifesta na saúde, no sono, na insônia, manifesta na família, no comportamento, manifesta de várias maneiras as pessoas que estão usando e falando nas chamadas línguas de anjos. Que anjo que é esse? Provai os espíritos para saber que são de Deus, diz as Escrituras. E comparai, diz aqui Paulo, comparai com a palavra profética que veio para vós. Porventura foi dentre vós que saiu a palavra de Deus? Os oráculos de Deus não são dos hebreus? Comparai com os oráculos hebraicos e a língua hebraica. Ou veio ela tão somente para vós? Ou veio agora, nasceu agora, surgiu agora na sua reunião? O cachorro latindo, o gato miando, a cobra balançando e caindo no chão e dando gargalhada, que nem macaco. Não sejais crianças quanto ao modo de julgar, diz Paulo. A língua estranha, a língua estrangeira, diz Isaías 28:11. Isaías falou em hebraico. Isaías trouxe a palavra de Deus para nós. Como diz Paulo, porventura foi dentre vós que saiu a palavra de Deus, ou veio ela tão somente para vós? Então, meu irmão, cuidado com esse movimento pentecostal de língua estranha. Língua angelical e língua de mistérios.
Por quê? Porque a palavra diz que quando nós recebemos o Espírito Santo, ele nos conduzirá a toda a verdade, não a mistérios. Mistérios é coisa de pagão, da Babilônia. Shalom Hashem, espero que esse estudo breve sobre línguas estranhas, a primeira parte, seja de proveito, edificação e revelação para toda a Santa Igreja do Senhor Jesus, que em breve está voltando em glória e poder para o seu governo mundial e eterno em Jerusalém celeste e terrestre. Amém. Shalom Hashem, que vos fala, pastor Ayrton, Igreja de Jesus. Shabbat Shalom, sábado, dia 9 de novembro de 2013. Vamos orar pelo Brasil, para que nós continuemos uma nação cristã, judaica, profética. Amém.